Ocorre no próximo sábado, dia 14, a prova do vestibular de inverno Unisc. Os candidatos devem estar atentos quanto a horários e documentos necessários para a realização dos exames. A prova inicia às 2 horas da tarde, no campus sede da Universidade em Santa Cruz do Sul. O candidato terá 5 horas para realizar a prova, que conta com 60 questões objetivas e uma redação. Confira mais informações. O acesso às salas de aula, onde serão realizadas as provas do vestibular da Unisc, será permitido a partir da 1 hora da tarde e fechado pontualmente às 2 horas da tarde. Para que o candidato possa ingressar no local, ele deve portar documento de identidade original com foto e comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Para fazer a prova, o candidato deve ter caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha. Qualquer outro pertence não poderá ficar sob a classe ou lacrado em embalagem plástica fornecida pela instituição. Não é permitido entregar a prova antes de transcorridas 2 horas de seu início, sendo que o aluno que insistir em sair da sala antes desse período será eliminado do processo seletivo. O gabarito oficial e o caderno de questões serão disponibilizados no site da Unisc após o término da prova. O listão dos aprovados será divulgado no dia 18, a partir das 2 horas da tarde, no site da Unisc. Diversificar os cultivos é algo cada vez mais necessário no meio rural, principalmente no que se trata da agricultura familiar, na qual a dependência de uma monocultura representa um risco muito grande de fracasso. No entanto, a mão de obra em geral é escassa, a propriedade quase sempre pequena e a capacidade de investimentos limitada. Neste contexto, a fruticultura, e em especial a produção de frutas cítricas, surge como uma opção viável e com boa possibilidade de comercialização. Em Santa Cruz do Sul, dos cerca de 4.000 agricultores existentes, pouco mais de 30 se dedicam à citricultura. Na reportagem de Leandro Porto, conheça um pouco mais sobre essa alternativa. Estima-se que 40.000 fruticultores cultivam cerca de 40.000 hectares com 35 espécies frutícolas no Rio Grande do Sul para fins comerciais. A produção é de aproximadamente 2.500.000 toneladas. Em Santa Cruz do Sul, Almiro Wendland, João Valdir Ettiges e Ronaldo Venig encontraram na fruticultura uma possibilidade viável de cultivo, de fonte de renda e de satisfação. João Valdir, por exemplo, junto à sua esposa Erna, implantou o primeiro plantio de verduras na propriedade onde ele e seus irmãos nasceram e tradicionalmente era produzido o tabaco. A citricultura surgiu um pouco depois. O produtor não esconde a descrença que teve no começo. No entanto, com trabalho duro, apoio técnico e vontade de aprender, os negócios deram certo. Hoje são 8 espécies entre laranjas e bergamotas, o que garante produção o ano todo. Na época, quando até custou eu começar a acreditar nessa opção, né? Porque de começar do zero, como nós trocamos do fumo para a verdura e depois para a fruta, eu acho que a gente deve ter, porque inicialmente a gente também não tinha nem cliente, né? Para começar, a gente começou talvez com uma reserva financeira, né? Daí a gente começou aos poucos. E como surgiu o horto tacado na época, que foi implantado, né? Ali era o grande alavanca da gente poder iniciar e a garantia de venda que a gente na época tinha também, né? A Emater é responsável por incentivar os agricultores a buscarem novos cultivos. A entidade presta a assistência técnica necessária para a produção. No caso das frutíferas, várias questões precisam ser levadas em conta. A escolha das espécies de plantas que melhor se adaptam às propriedades é apenas uma delas. A prestação de assistência técnica por parte da Emater aqui em todo o estado é desde o acesso inicial, desde a escolha da muda das variedades, o local de implantação na propriedade do produtor, a questão da coleta da amostra de solo para fazer uma boa calagem, correção de solo e adubação inicial, para que depois, posteriormente, os tratos culturais e adubação sucessiva seja sucesso para o produtor também, né? Quando Ronaldo e sua esposa Brunilde se aposentaram, resolveram investir em frutíferas na pequena propriedade da família. E a feira rural foi o local escolhido por eles para comercializar a produção, mas com um diferencial: não vendem somente as frutas in natura.
apostam também na transformação da matéria-prima em chimias e compotas na pequena agroindústria implantada em casa. Beneficiamento que agrega renda. Eu sou técnico agrícola, né? E quando eu saí dessa área, eu botei minha propriedade em funcionamento e aí comecei a trabalhar com o sistema orgânico. E fiz a transformação da propriedade, levei uns 4 anos para conseguir. Hoje eu estou com ela já há 10 anos, né? E estou produzindo todos, meus produtos são produtos orgânicos. E aí a gente faz os beneficiamentos do excesso das frutas, de tudo que nós temos lá, né? Que nós produzimos, né? Para poder... E aí nós entramos na feira, né? A feira nós já estamos agora há 5 anos, para 6. E aí a gente vende todos os produtos aqui, na segunda e nas quartas-feiras, né? Que a gente faz a venda dos nossos produtos. Almiro formou-se agrônomo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele exerceu a profissão em Porto Alegre e anos mais tarde retornou para Santa Cruz. Depois de aposentado, decidiu se dedicar às frutíferas, um sonho desde jovem. Hoje, vende suas frutas em uma das feiras rurais do município. Além disso, através da Cooper Santa, a cooperativa de agricultores comercializa para o Programa de Alimentação Escolar e Programa de Aquisição de Alimentos. Já desde o início da minha profissão, né, de agrônomo, eu já incentivei meus pais a plantarem um pomar aqui que nós temos nos fundos aqui, que são 100 árvores que já foram plantadas em 1982. Né? Então, desde lá eu já tenho interesse em cima da citricultura, né? E assim foi indo, depois retornando a Santa Cruz, aí já comecei a atividade com mais intensidade. Já plantamos em 83, já plantei mais, 93, já plantei mais algumas espécies, né? E hoje nós temos uma diversificação bastante grande aqui de frutas, que nós temos oferta de citros de abril até fevereiro praticamente, completando o ano com citros, né? Laranjas e bergamotas seguem como o carro-chefe da propriedade de Almiro. O agricultor também investe em nogueiras e, apesar da perspectiva de lucro ser de médio prazo, o cultivo é mais uma alternativa interessante de diversificação. Essa entrada na nosso pecan realmente já vem de anos que eu venho pesquisando, né? Mais de 7 ou 8 anos que eu tenho pesquisado para implantar culturas com menos necessidade de mão de obra, porque hoje nós lutamos ferozmente na busca de mão de obra para o nosso interior. O Unisc Notícias desta semana fica por aqui. Até a próxima!